Nós temos o prazer de darmos abertura da 219ª reunião do Fórum da Execução Penal deste ano, no qual teremos um número maior de reuniões, uma vez que vamos discutir a proposta enviada pela Comissão de Juristas ao Senado Federal de reforma da Lei de Execução Penal. Diferentemente da PL pertinente ao Código Penal, a proposta da Lei de Execução Penal mantém todo o organograma com os mesmos artigos, estabelecendo reformas pontuais. Então, neste ano, nós teremos umas 4 ou 5 reuniões de grupo para a apresentação de opiniões diante do projeto de reforma ou de modificação da Lei de Execução. Fora isso, teremos 4 reuniões com debates sobre temas como a medida de segurança, como temas em relação à vítima, como temas em relação à eficácia, entre aspas, do sistema prisional. Hoje, eu gostaria de fazer a anotação de registro de que passa a ser membro efetivo do Fórum Permanente o eminente juiz Enzo Carrano. Trata-se de um dos mais brilhantes magistrados da nova geração, professor, cultor do direito e, portanto, trará uma contribuição muito positiva para os nossos debates, principalmente arejando-os com a sua inteligência e com a sua visão democrática numa ótica da sua geração. É necessário que o direito seja visto multifacetadamente através de olhares diferentes, de gerações diferentes, porque nós vivemos numa sociedade, como dizia o velho professor Emílio Durkheim, em 1920, em funcionamento, em grandes mutações. E, portanto, esses olhares novos de gerações presentes contemporâneas são realmente eficazes para que nós possamos adequar a norma posta à realidade social. Meu querido amigo Enzo Carrano, desejo todas as felicidades no nosso fórum. À nossa direita está o professor doutor Heitor Piedade Júnior, que todos conhecem, nosso decano, mestre maior, e que fará a presidência da mesa, a qual eu passo nesse momento, uma vez que eu serei o palestrante. Passo a palavra à Sua Excelência. Minhas senhoras, meus senhores, jovens estudantes, profissionais do direito ou de outros ramos das
Ciências Sociais. Nós estamos começando hoje uma outra história do estudo, do debate sobre a lei de execução penal. A hoje chamada LEP, Lei de Execução Penal, passou por uma turbulência muito grande através dos tempos. Quando eu comecei a estudar essa matéria, já havia todo um passado de tumulto sobre as diversas posições, os diversos entendimentos sobre o significado da pena. E até hoje parece que ainda não chegamos a um acordo. Vou parar aqui para nós recebermos a figura do Dr. Talvânio Moraes. Até hoje não temos ainda um ponto seguro, sequer um entendimento sobre o sentido da pena, para que serve a pena, quais as vantagens e as desvantagens da pena. Num ambiente, ainda que pequeno, como está o nosso aqui, embora de sala cheia, se nós fizéssemos uma pesquisa sobre a opinião de cada um, sobre a pena e também sobre a medida de segurança, nós teríamos talvez 50 e tantos entendimentos diferentes. E isso é muito bom, porque do debate é que surge a luz, é que surge a verdade. Pois bem, nós vamos ter diversas oportunidades, diversos encontros, sempre numa quinta-feira, para debatermos juntos, nós 4 e mais outros colegas que não puderam comparecer hoje. Isso para que a gente, não para que nós estamos aqui para fazer a cabeça, como se diz na gíria, a cabeça de cada um, mas para ouvirmos também a opinião dos senhores, porque é costumeiro se dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Então, nós estamos aqui com diversos entendimentos, todos muito válidos, para chegarmos a discutirmos juntos e tomarmos uma posição sobre o que há de melhor, porque este nosso debate vai terminar, não só hoje, todos os debates vão terminar, esses debates, com um documento que os palestrantes, os conferencistas vão expor e vão propor uma discussão entre nós e uma discussão também entre os presentes. E nós agradecemos muito a presença de todos aqui e contamos com a colaboração, com o brilho da inteligência de vossas excelências, de todos os que se encontram aqui. São pessoas válidas para emitir um saber, para chegar a aumentar o nosso conhecimento também. Agora, nós vamos dar a palavra ao primeiro conferencista, o desembargador Álvaro Marinho da Costa. Não precisa fazer nenhuma apresentação, porque todos nós, antigos e modernos, conhecemos a história do saber jurídico penal do desembargador Álvaro Marinho da Costa. Muito obrigado, professor Heitor. Eu desejo marcar aqui a presença do eminente professor Talvânio Moraes, nosso vice-presidente do Fórum da Execução, e ficamos muito... Cujo efeito do atraso é um efeito colateral da Prefeitura do Rio de Janeiro. O tema proposto para o dia de hoje, a pena como instrumento da contenção da violência e a crise na prisão. Antes de me aprofundar sobre a temática,
eu gostaria de colocar duas questões para que os senhores e as senhoras me acompanhassem no raciocínio, uma vez que, dentro deste tema, eu tenho que discutir, de um lado, a pena, fins e fundamentos, e, de outro lado, eu tenho que discutir a prisão, a crise dialética da prisão. Eu não posso discutir a crise dialética da prisão sem discutir a questão da pena. E mutatis mutandis, eu não posso discutir a pena sem as consequências da crise da prisão. Eu inicialmente diria, me lembrando dos velhos tempos, Quo vadis? Para onde vamos? Um grupo das Nações Unidas sobre detenções arbitrárias concluiu que há uma excessiva privatização de liberdade, baixíssima aplicação das medidas alternativas e uma grave deficiência de defensores públicos no Brasil. A ONU constatou, 2013, a existência de 550 mil pessoas presas, sendo que 267 mil são presos provisórios. Isto é, 40% das pessoas recolhidas ao cárcere aguardam decisão final. Apenas 38% do coletivo carcerário recebe atendimento primário. O Banco Mundial registra que com o dólar de 2,40, que é hoje, há 22 milhões de brasileiros na pobreza absoluta. O Brasil tem mais de 55% de presos na média global, sendo que, em uma década, a taxa de detenções subiu de 177 para 244 por 100 mil pessoas. Enquanto a taxa média da população carcerária global foi de 8%, o índice brasileiro teve um aumento de 71,2% nas últimas décadas. Ocupamos o 4º lugar no mundo em relação à população carcerária. Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. No Rio de Janeiro, 37,5% dos presos provisórios foram condenados. Os demais foram absolvidos. A Lei 12.403, de 2011, que deu nova redação ao artigo 319 do Código de Processo Penal, deu ao magistrado 9 medidas cautelares diversas da prisão. Quer dizer, hoje o juiz tem 9 opções para evitar o encarceramento. Assim, e aqui vai a minha proposta e a qual eu vou defender. Propõe-se a desconstrução dos mitos, da retribuição, da prevenção pela ameaça da pena, da reeducação, da socialização através do cárcere, da reintegração social do egresso, diante deste atual sistema prisional perverso.
Esta é a minha tese de hoje. Evidentemente que polêmica, aberto à polêmica e, como numa academia, aberto a todas as opiniões. Eu vou dar a minha. Diria que desde os inícios teóricos, nos fins do século XVIII, uma das questões mais relevantes foi a da pena de prisão. Problema ligado ao caráter público do direito penal. Por tal razão, se une a teoria da pena à concepção de Estado, pois não tem o mesmo significado a concepção da pena sobre um Estado absoluto ou diante de um Estado democrático e as diversas formas evolutivas que teve em um Estado democrático de direito. Roxin Klaus, o grande professor contemporâneo, defende uma teoria unitária ou unificadora dialética para a superação da crise das teorias absolutas e relativas, fazendo distinguir em cada uma das três fases essenciais da pena: a da cominação, a da aplicação e a da execução. Observando que o Estado tem o dever de garantir a vida em comum de todos os cidadãos, destacando-se a natureza subsidiária do direito penal. É pacífico que, do ponto de vista jurídico, o direito penal constitui um sistema pelo qual regula o delito. O delito como pressuposto e a pena como consequência, sendo questão central que se inicia e se esgota no fundamento e no fim da pena. Essas são as duas palavras-chave: fundamento e fim da pena. As denominadas teorias da pena são pontos de vista que procuram explicar, legitimando e justificando, portanto, a sua existência. Foucault enfoca os protestos ao sistema pré-moderno, rebelando-se contra os suplícios generalizados desde a metade do século XIII, que as penas sejam moderadas e proporcionais. Moderadas e proporcionais. E que os castigos sejam abolidos, pois revoltam a humanidade. Ressalta que o castigo é sempre uma questão de poder. Não só poder social, religioso ou econômico, mas essencialmente, digo eu, poder político. As teorias absolutas, a retribuição, a expiação, a compensação de culpas, defendem que a pena é exclusivamente castigo ao violador da norma pelo delito cometido e que não persegue nenhuma outra função preventiva ou social posterior. Na doutrina, é tradicional explicar a pena através das teorias da justiça e da expiação, equiparando-as às absolutas ou retributivas.
Portanto, o retributivismo gira em torno da ideia de que o infrator deve ser punido, porque o homem é responsável por seu ato e deve receber o que merece. Teorias da vingança e da expiação. Packer Herbert escreveu um livro, I limiti sanzione penale, sustenta que a vingança, como justificação da pena, está ligada ao cotidiano da vida e se concreta na lei de Talião. Já como expiação do pecado, realiza-se pelo sofrimento da pena, do pecado, um dos temas do pensamento religioso. Daí, historicamente, a retribuição é multifacetada, divina, moral e jurídica. Contemporaneamente, é impossível a sustentação de posições puramente absolutas, que consideram a pena exclusivamente o fim de si mesma. Aliás, já se encontravam contradições no próprio Kant e Emmanuel. Ao introduzir de forma subrepetícia elementos empíricos e utilitaristas na teoria penal. Roxin Klaus, em seu artigo intitulado Sentido e Limites da Pena Estatal, ao abordar a teoria da retribuição, diz que o seu patamar é a culpabilidade do autor, compensada através da imposição de um mal pessoal, que é a prisão, buscando a realização da justiça. Esse tema, ele evidentemente se contrapõe e conclui com 3 argumentos contrários, aos quais eu assino embaixo. Primeiro, deixam na obscuridade os pressupostos da punibilidade. E como profissão de fé é irracional e contestável, não sendo vinculante. Segundo, fracassa perante a tarefa de estabelecer um limite quanto ao conteúdo, ao poder punitivo do Estado. Terceiro, revela não só uma debilidade teórica, mas também um perigo concreto. Os fins da pena só têm relevância para a vida societária, anotando-se que as teorias absolutas pecam pela ausência de cientificidade, arrematando que deixam na obscuridade, repito, os pressupostos da punibilidade, uma vez que os seus fundamentos não estão comprovados, sob a ótica das teorias absolutas. A pena punia a violação da norma como garante de segurança da liberdade da comunidade social. Finaliza dizendo que o infrator é obrigado a suportar a pena em atenção à sociedade e que tem não desejar aceitar a justificativa da pena, de que todos têm que responder por seus atos na medida de sua culpa, coassumir responsabilidades por seu destino, e aí está o princípio da igualdade, terá que negar a existência de valores públicos e, com eles, o sentido da missão do Estado.
Professor Winfried Hasmer, um dos grandes contemporâneos, observa que em uma época como a nossa, não se pode advogar uma pura teoria retributiva, o que levaria a renunciar a uma justificação da pena sob o ponto de vista de seus efeitos práticos, quer diante do infrator, quer diante da sociedade. Teorizando que a justificativa pelas consequências desejadas é parte da nossa racionalidade. Perdão. Para Silva Sanches, Zé Maria, no caso da retribuição, a razão de sua superação como fundamento básico da intervenção jurídico-penal sobre as pessoas e bens são claramente culturais ou ideológicos. O Estado social e democrático de direito deve garantir o bem dos cidadãos, respeitando a dignidade do condenado como pessoa humana, pois o direito penal não possui o escopo de realizar vingança, tutela bens jurídicos, objetiva se integrar, portanto, o condenado dentro de muitas e mútuas possibilidades do pensamento jurídico de orientação preventista, abandonando-se, portanto, a ideia de retribuição. As teorias retributivas confundem, o meio com o fim, pois a retribuição não é o fim da pena. Para mim.